Olha, vou falar uma coisa para você, não me leve a mal. Mas o mundo está cheio de pessoas que têm promessas de Deus e que vão morrer sem nenhuma delas se cumprir. Calma, eu sei que você ficou bravo agora. Alguém falou, mas eu contei a vida inteira que quem tem promessas de Deus não morre. Quem tem promessas de Deus não morre, não. Uma coisa para você, eu preciso ser sincero. Eu me lembro de uma coisa. Eu já apanhei por isso. Eu sou muito positivo. Quando digo positivo, eu sempre, como eu falei a vocês, eu estou declarando que esse vai ser o melhor ano da nossa vida, que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, e uau! E sempre tem alguém que fica muito irritado com isso. Eu me lembro de falar que Deus nunca vai deixar você ver algo que Ele não tem o poder para te dar. E eu me lembro de um dia ter pregado inclusive sobre Moisés acerca disso. Moisés viu a terra prometida, mas nunca entrou na terra prometida. É uma das poucas histórias da Bíblia que alguém viu e não entrou. Que alguém recebeu uma palavra e a palavra não se cumpriu. O que me leva a crer em algum momento que talvez Deus, olha que perigoso isso, que Deus não deveria ter falado, ou talvez Deus não cumpriu. A palavra não cumpriu, ela é perigosa. A questão é porque temos uma palavra, temos uma promessa, mas nós não nos movemos em direção a ela. Nós temos uma palavra, mas não temos coragem de colocar em prática aquilo que ouvimos. Não nos preparamos, não somos coerentes com aquilo que recebemos. Então a gente recebe algo do Senhor e senta, desfruta, e em algum momento da vida seremos tentados a dizer que Deus se esqueceu de nós, que Deus se atrasou, e por isso então estamos vivendo aquilo que estamos passando. Sabe, algumas coisas me chamam a atenção na Bíblia, e uma delas é o fato de Deus ter falado com Noé uma vez sobre a arca. Deus só falou com Noé uma vez, e depois só voltou no dia que a chuva caiu. É interessante imaginar que Deus deu o maior projeto da vida de um homem e não falou com ele mais nenhuma vez acerca daquilo. Sabe qual que é a realidade disso? É alguém que recebeu o projeto mais alucinante da vida e não teve assessoria no processo. É doido, não é? Não é estranho imaginar que Deus falou simplesmente assim, ó, eu vou resetar todo mundo, constrói um barco, a medida é essa. Não pagou um telecurso para Noé. Não, irmão, não deu um vale marcenaria, nada, zero. Não avisou nem o rapaz que vendia madeira na época. Só falou para Noé, Noé é o seguinte, constrói uma arca e assim as medidas. Eu imagino, irmão, a loucura de Noé anotando tudo. E essa é a parada. A palavra, ela é parte, não o destino. O que constrói o destino é aquilo que eu faço baseado na palavra que eu carrego. Se você não se move, você não vai viver. Não adianta Deus falar para você que você vai viver uma realidade no exterior se você não fazer o básico de aprender inglês. Entende que essa é a parada? Tem coisas na nossa vida que ter a palavra não é somente o que precisávamos, mas agora é nos mover em relação àquilo que ouvimos do Senhor. Quando você se move em relação a uma palavra, não significa só que você quer viver, mas que você confia naquele que te liberou a palavra que recebeu. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. O mundo está cheio de pessoas com promessas extraordinárias. Aliás, deve ter uns 1000 José espalhados só em Joinville.
que vão ser governadores, que vão governar e nunca vão participar de uma eleição, porque nunca nem começaram a viver. Está cheio de gente que tem promessa de prosperar, mas nunca vão prosperar, porque nenhum MEI tiveram coragem de abrir até hoje. Ei, lindo, Deus falou com você que você ia viajar por o mundo todo. Você não tem nem a CNH. Você não fez o passaporte. Parece besteira o que eu estou falando, mas desculpa, a nossa geração às vezes precisa do óbvio. Se você tem uma palavra, você tem agora o que precisa da parte de Deus. A pergunta é, e Deus tem o que precisa da sua parte? Beleza, se você precisava de Deus uma palavra, você já tem. Deus precisa de você uma ação, e você? Você entende a parada? O que eu acho maneiro de Noé é que Noé botou a cabeça na arca, meu lindo, e só parou depois de 120 anos. 120 anos construindo um troço gigantesco para que um dia caísse chuva sobre a terra. Deus só falou com ele uma vez, e quando ele estava terminando, Deus apareceu de novo dizendo: Noé, nem parabéns teve. Irmão, não teve uma cerimônia de posse da arca, não teve uma parada de olha, chama todo mundo, parabéns Noé, você é sinistro Noé, meu Deus, como tu é incrível. Nada. Noé, fecha a porta por dentro que o pau vai torar agora. Sabe o que é isso? Deus vai fazer, mas Deus vai fazer a partir de você, através de você. Deus vai cumprir, Deus vai realizar, Deus vai transformar a sua casa, mas Deus vai fazer a partir de você. Deus vai usar você e você vai se posicionar. O que eu preciso para viver a palavra que carrego? Neemias recebeu uma palavra de Deus. Neemias recebeu uma direção de Deus. Neemias sentiu as dores do povo. Neemias viu o muro de Jerusalém caído. Ele viu tudo e agora tinha uma palavra: vai e faz. Neemias saiu de casa, foi viajar os muros de madrugada, buscou recurso fora, conseguiu investidor para a ideia. Olha que quanto poderoso. Ele tinha palavra, mas não tinha investidor. Talvez Deus está falando com uma pessoa agora. Você tem uma ideia brilhante, mas nunca foi atrás de um investidor para a tua ideia. Sabe por quê? Porque você nem acredita que Deus pode fazer através de você o que você ouviu. Ai, irmão, meu Deus do céu, que maravilha que eu tô feliz sabendo que vai ter pessoas agora saindo dessa mensagem, quando ela terminar, dizendo: então eu vou entrar de cabeça na palavra que eu tenho, eu vou ir atrás, eu vou correr atrás, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando. Pois então, faça. Agora não fica de Deus, dá mais um sinal. Irmão, imagina se a cada prego que Noé colocasse na arca, chamasse Deus para perguntar: e aí? Tá ficando bom? Ô Deus, olha o que eu já aprendi a fazer aqui agora, ó. Ô Deus, a porta abre para fora ou para dentro? Deus, deixa eu perguntar um negócio aqui. Material, madeira, eu sei que o senhor falou, mas estou com uma dúvida aqui. O fornecedor aqui acabou. Será que eu posso adaptar? Entenda, Deus não apareceu mais, e não há registros de Noé perguntando dúvida, tirando dúvida. Irmão, eu sei que é pedagógico, mas é simples. Quando eu digo, é simples porque é pedagógico. Deus já falou. Constrói a linha. O que você precisa fazer? Eu tenho pessoas da minha família que querem morar nos Estados Unidos. Eu falei para ele: constrói a linha. O que você precisa fazer? Vai atrás, pesquisa, bate em porta, não para de bater em porta. Uma hora você vai bater na porta, a porta vai se abrir e a palavra vai se cumprir. Agora não pensa que porque você tem uma palavra, você pode deitar, puxar o cobertor até aqui e dizer: Deus está fazendo. Ai, Deus está fazendo. Irmão, Deus não está fazendo nada. Deus já está dando palavra para outro no teu lugar. Como Ele viu que você não se movimentou, Deus já está falando: faz você, porque lá não vai rolar. Não, difícil. Demora para entender, não tem postura. Irmão, nós estamos numa geração de uns homens sem postura.
Quem é da década de 90 aí? É pouco, tá vendo? É pouco, tá escassez agora. Irmão, é que, veja, é muito doido. Aí eu olho Neemias está com uma palavra. Só que quando Neemias tem uma palavra e ele começa a agir, automaticamente ele começa a ser atacado por viver uma promessa. E essa também é parte do processo que Deus às vezes nos coloca. O quanto você confia na palavra que carrega mediante as provações que você passa. A nossa maior tentação é desistir porque aquilo que a gente achou que seria fácil não é tão fácil como a gente acharia ou acha. Já parou para pensar que tem pessoas que acreditam que se for a vontade de Deus será tudo perfeito? Deixa eu tirar isso da sua cabeça. Não será tudo perfeito. Tem coisas que você vai viver a palavra, mas debaixo de guerra. Hoje eu estou tirando uma venda de muita gente, eu tenho certeza disso. Tem pessoas que dizem, se for da vontade de Deus será tudo em paz. Não, irmão, às vezes vai ter guerra só porque é da vontade de Deus. Ah não, se eu me incomodar, eu já sei que Deus não quer. Irmão, fala isso para Noé, que ficou 120 anos com paulada na cabeça caindo, dando testa em comunheira de porta, e irmão, pensando aonde vai ver os bichos, caçando os bichos, procurando no LinkedIn dos animais. Irmão, é muita ordem que Deus deu. E essa é a parada. O grau de dificuldade não revela a sua ausência, mas o poder de Deus aperfeiçoado em você. Irmão, quanto mais difícil é o que Deus te entrega, denota a quantidade do que Ele confia que você é capaz de fazer. Deus nunca vai entregar algo na sua mão que você não consiga. Se Deus colocou na sua mão, Ele vai te dar recurso, Ele vai te dar forma, Ele vai te trazer gente, Ele vai te apresentar os amigos dEle, as portas do céu vão se abrir e Ele vai fazer, mas você vai se mover. Você vai procurar, você vai bater em porta, você vai correr atrás, você vai passar a noite sem dormir, você vai perder o sono, mas você vai viver aquilo que Deus te prometeu. É fácil só para quem está deitado, mas para quem está correndo atrás da palavra de Deus, irmão, não é fácil não. É difícil, mas vale a pena. Todo mundo que chega no centro da vontade de Deus e vive a palavra que Ele prometeu, desfruta de algo que só os corajosos, que só os valentes, que só aqueles que não desistem, que só aqueles que só o sangue conseguem. Só conquista o plano e a vontade quem luta sem desistir até o final. E essa é a parada, irmão. Sambalat e Tobias sempre vai ter na nossa vida. A Bíblia diz que Neemias estava lá construindo um muro bonitinho, e a Bíblia diz que o muro subia, e o muro subindo, e o Sambalat e Tobias diz, duvido que vai terminar, e se terminar vai chegar um bicho em cima e vai cair. Aí a Bíblia vai dizer que o povo construía com ânimo, porque a cultura daqueles que desacreditam não era mais forte do que aqueles que criam na palavra. Essa é a questão. A gente tem que estar nutrido com a palavra que recebeu, para não desistir no primeiro obstáculo que tiver para viver a promessa que Deus nos deu. Sabe qual é a parada? Todo mundo desiste no primeiro erro, na primeira tentativa, na primeira falha. Você tem uma palavra, volta no lugar onde você caiu e começa de novo. Começa de novo. Eu estou falando sendo usado por Deus para alguém. Não é porque deu errado na primeira vez que não é a vontade de Deus para você. Começa de novo. Agora tenta pela outra porta, tenta de outra maneira, mas começa de novo. Se você tem uma palavra, você tem tudo, e agora Deus precisa tudo de você. Então faça até que a palavra se torne o seu testemunho. Se você tem uma palavra, Sambalat e Tobias não terá poder sobre você. Se você tem uma palavra, obstáculos não serão poderosos para te parar. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que precisa para dar tudo aquilo que você tem. Sabe, lindo demais. Se a vida fosse Deus fala, faz, seria maravilhoso. Ah, seria incrível. Vou te dar. Não, irmão. Ah, irmão, eu vou falar uma palavra para você. Tem palavra que eu até tenho medo que Deus me deu, porque aumenta o custo fixo. Tem palavra que Deus dá
que a gente precisa estar preparado para o revés dela, que é o que traz junto. O que vem junto? Você parou para pensar uma coisa muito simples, que quando você não tinha casa, você não tinha custo? Lembra quando você morava na época na casa do seu pai? Que delícia! Você acordava lá, opa, que delícia, top. Ah, quero um Nescau cereal 4.0. Ah, eu quero um mucilon. Aí você casou. E o casamento era uma palavra de Deus, lembra? Casar. Oh glória. Aí o primeiro boleto que chegou, você já falou, eita, isso aí é do mal, isso aí não é de Deus, não. Você tem uma palavra sobre o seu casamento, mas ainda não tem o recurso para casar. E você nunca marcou a data porque não crê na palavra que você tem. Você tem uma palavra que vai gerar filhos, mas nunca acreditou de verdade na palavra. A gente tem a palavra, mas a gente não tem coragem para fazer o que é necessário. A gente tem uma palavra, mas a gente não tem fé suficiente para fazer o primeiro investimento na palavra que a gente recebeu. A gente tem uma palavra, a gente só não tem coragem de levantar cedo de manhã e fazer o que é necessário para viver a palavra que Deus nos deu. A gente desiste no primeiro erro, a gente desiste no primeiro obstáculo, a gente para na primeira porta que se tranca, e a porta tranca, a gente diz, não era a vontade de Deus. E eu pergunto para você, por que não é? Porque a porta estava trancada. Então na verdade, lindo, é mais a vontade de Deus do que você imagina. É mais poderoso do que você imagina. Se não deu certo na primeira, é porque você ainda não está pronto. Então se prepara. Vai mais forte na próxima. Vai mais corajoso na próxima. Ei, lindo, continua insistindo. Tem coisas que vão acontecer de primeira, mas tem coisas que só vão acontecer depois que você insistir. Tem coisas que vão acontecer no primeiro dia, mas tem coisas que Deus vai fazer por causa da tua insistência. A palavra dele foi dada, mas você não desistiu porque deu errado. Você não virou as costas porque não aconteceu no primeiro. Sabe, não. Ai meu Deus, que frio na barriga. Continua, frio na barriga é uma delícia para viver a vontade de Deus. Vai para cima, vai para cima. Não. Disseram que é impossível. Agora que eu quero mesmo. É impossível. Então agora que eu vou viver. Porque eu sei que o Deus que eu creio é o Deus do impossível. Não, mas agora não está dando certo para ninguém. Mas para mim vai dar certo. A vida de quem se move pela palavra vai além do que os outros acreditam ao nosso respeito. Irmão, Neemias fez em tempo recorde os muros. Contra tudo, contra todos. No dia que ele recebeu, não tinha recurso, autorização, mão de obra e projeto. 60 dias depois, tinha projeto, o recurso tinha acabado, o muro estava pronto, e Sanbalat e Tobias estavam com cara de glúteo, porque viram o muro ficar pronto e não tiveram como parar. Qual é a palavra que você tem? Já parou para pensar? Qual é a palavra que você carrega? O que foi que Deus falou com você? Qual é o futuro que Ele vislumbra para você? Qual foi o pequeno acesso que você teve do vislumbre de realidade que Ele tem para você? A pergunta é, se você já tem isso, por que ainda está parado? Por que ainda não está fazendo loucura? Vai para cima, filho. Para mim, a cena melhor de todas assim, imaginar porque eu sou casado, não é chegando em casa. Mulher do céu, você não vai acreditar. Que foi, Noé? Estou com uma parada para fazer aí. Vai me ocupar um tempo, tá? Aí a mulher diz, não é sério, não é? O que é? Então, se eu falar para você, vai ficar assim, embaçado, tá? Sério, o que é? Eu imagino a mulher de Noé perdendo a paciência. Fala, Noé. Então é que nem eu entendi ainda. Eu anotei muita folha, eu fui passando. Nossa.
Então vou mandar real, vou ter que construir um barco aí. Irmão, peraí. Só quem é mulher aqui? Seu marido chega para você e diz que Deus mandou comprar um barco, você já vai ficar bolada, imagina, não? Agora imagina, Deus mandou ele construir o barco dele. E não é um barco pequeno, é um barco gigante. Agora sabe qual que é o primeiro desafio da nossa vida? É convencer quem está do nosso lado que a palavra que a gente tem é de Deus. Só que eu preciso te falar uma coisa, vida. Vida. Se você conseguir conquistar a visão que Deus te deu, quem está do teu lado, você já deu um grande passo para chegar na promessa. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Toda promessa que Deus nos dá envolve a nossa casa, sempre. Deus nunca vai fazer algo que me tire daqueles que Ele me deu primeiro. Deus não cobra um sacrifício que seja maior do que o dele. Você entendeu o que eu acabei de dizer? O sacrifício maior já foi de Cristo na cruz do Calvário. Deus nunca vai me cobrar um sacrifício que seja maior do que o dele. Mas não há nada nessa vida que não tenha sacrifício. Todo mundo que você vê hoje, Deus honrando, saiba que foram milhares de noites de choro, que foram joelhos dobrados, que foram jejuns intermináveis. Tudo que você vê hoje teve o choro, a angústia, a dor de alguém envolvida. Isso é tirar de nós o conto de fadas que alguém tenta nos contar. Não, descansa que Deus está fazendo. Claro, Deus está fazendo a parte que é dele. E a parte dele é garantir o destino. O seu é construir o caminho. A parte dele é guardar a cadeira para quando você chegar. Você é caminhar até onde a cadeira que ele está guardando para você. Você entende o que eu estou dizendo? Então a partir de hoje, se você tem uma palavra, levanta, tira o glúteo da cadeira, começa a orar por aquilo que você tem, começa a se esforçar por aquilo que Deus já te falou, começa a bater em todas as portas que estão no caminho, que são necessários, e grava o que eu vou te dizer. Se der certo, amém. Se der errado, continua. Mas Steve, eu não tenho certeza da palavra. Então é outro jogo. Aí você para. Mas se você tem certeza da palavra, bate na porta. Fechou? Bate na outra. Fechou? Bate na outra. Perdeu o sono? Vai sem dormir. Mas continua andando na direção que o Senhor está te chamando. O fato de você ter uma palavra não significa que será fácil. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai dar tudo errado e vai parecer impossível. Mas é pelo exato motivo que todo mundo desiste que você vai continuar. É impossível para alguém, mas para você que tem o Deus que deu a palavra, vai acontecer. É difícil para todo mundo, mas porque você tem uma palavra com você, Deus vai fazer. E entenda, não é porque você é especial, mas é porque Deus é poderoso para fazer além de você, através de você. Amém? Jesus é nós. A palavra foi liberada. Temos uma palavra. Pode contar com a gente, Jesus. Nós vamos nos movimentar. Assim como Neemias, que não parou até o muro ficar acabado. Assim como Noé, que não parou até o barco ser construído. Assim como o teu próprio filho, que não parou até o nosso nome ser escrito no livro da vida. Nós não vamos parar até que a tua palavra se cumpra em nós. Vamos nos mover, vamos nos levantar e vamos viver o extraordinário em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola
Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa escola Preach lá no Instagram,